Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus que nos dá vitória. Mais uma noite nós podemos estar aqui na presença do Senhor, louvando, adorando, glorificando, exaltando a esse Deus maravilhoso. Esse é motivo para nós nos alegrarmos, para nós poder verdadeiramente se alegrar na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Quero já, de antemão aqui, dar os parabéns a todos os pais, pelo Dia dos Pais. Amém, meu irmão, muito obrigado. Quero dizer algo para os irmãos também, que hoje é um dia especial para a minha vida, meus irmãos. Que eu sei que muita gente não vai se lembrar disso, mas eu me lembro. No dia 8/8/2008, no Dia dos Pais, foi o dia que eu retornei para a comunidade cristã aqui em Tremembé. Amém? Me lembro que uma semana antes eu vim, conversei com o pastor, a gente estava congregando lá na Sarça, com o pastor Matias, tínhamos por presidente nosso pastor João Evangelista, está aqui com a gente hoje, esse é motivo para a gente se alegrar. E então o pastor falou para mim: irmão, você pode voltar a hora que você quiser, a casa é sua, você é nosso. Falei, amém. E no outro domingo eu fui, na parte da manhã, conversei com o pastor de lá, e à noite eu vim para cá, e o pastor já me deu a oportunidade de ministrar uma palavra. Então isso são 16 anos que se passaram, 16 anos da onde nós estamos aqui caminhando, tentando fazer um pouquinho da obra do Senhor, tentando ajudar, e nós temos visto o Senhor operando maravilhas, amém? E hoje, em especial, estamos aqui para trazer um pouquinho da palavra de Deus para os irmãos, amém? Irmãos, eu gosto muito de ministrar a palavra de Deus, todos os irmãos sabem disso, mas hoje eu senti o peso dessa palavra, estou sentindo o peso dessa palavra. Por alguns dias, a gente fica naquela ansiedade de querer ministrar alguma coisa para os irmãos, quando a gente gosta de fazer a obra do Senhor, a gente fica na ansiedade de fazer alguma coisa. E eu confesso aos irmãos que as outras séries que teve, eu não me importei de ministrar em nenhuma. Mas na última que teve, que foi intimidade, o Senhor tinha me dado uma palavra, e eu queria ministrar. Aí, quando foi no outro domingo passado, o pastor mandou uma mensagem para mim, eu estava trabalhando. Aí, o pastor falou: irmão, vai terminar essa série? Eu pensei, ele vai me convidar para pregar, mas não me convidou. Ele falou: só que nós vamos começar outra, semana que vem, e eu queria ver a sua disponibilidade. Eu falei, amém. Mas não esperava que ia ser já logo no primeiro dia. Eu esperava que fosse mais para frente, no meio ali, intermediar um pouquinho, mas amém. A gente fica feliz, eu sei que eu não sou o primeiro, o Stefano foi o primeiro, mas para agora à noite o Senhor me colocou aqui, e eu estou feliz, mas com o coração, confesso aos irmãos assim, bem pesaroso, porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande, quando a gente é convidado para estar ministrando uma palavra, e quando a gente está livre para escolher aquilo que o Senhor quer falar para aquela noite, é uma coisa. Mas quando vem com um tema, aí se torna um pouquinho mais complicadinho, um pouco, porque nós temos que buscar no Senhor, porque o Senhor está falando especificamente alguma coisa que Ele quer cumprimentar na nossa vida. E quando eu cheguei em casa, eu perguntei ao Rafa, qual é o nome mesmo das outras séries que já teve? Foi Perdão, Intimidade, e não me recordo o segundo, Unidade, Perdão e Santidade, Intimidade, E eu tenho certeza, irmãos, que essa série que está começando hoje tem tudo a ver com as outras que já foram passadas aqui para os irmãos, porque uma série chama outra série, uma palavra chama outra palavra. E a palavra de Deus para nós aqui nessa noite, está em João, capítulo 15, versículo 16, é o versículo qual o pastor passou para nós, que eu acredito que muitas das vezes já foi muito ministrado sobre isso, muitos já falaram, muitos já pregaram, mas eu acredito que o Senhor tem algo novo para fazer nas nossas vidas através dessa série. E eu acredito que o Senhor, Ele quer fazer coisas grandes na nossa vida. E o Senhor vai, já tem feito, mas muito mais o Senhor ainda quer fazer.
Então a palavra de Deus diz lá em João 15, versículo 16, diz assim, olha, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? O desejo do Senhor para as nossas vidas é que nós venhamos produzir frutos. Irmãos, eu acho muito interessante, né, que o Senhor, Ele tem as suas maneiras de falar com cada um, né, até inclusive foi quarta-feira, nós estivemos no culto no lar, e eu até comentei sobre isso. Cada irmão, ele tem uma maneira de buscar Deus, né, e a maneira que Deus fala com eles, às vezes é dentro de um quarto, o outro é caminhando, o Stefano um dia falou que o Senhor fala com ele lavando a louça, e cada um o Senhor fala de uma maneira. E o Senhor tem escolhido falar comigo nos momentos de trabalho. É quando eu estou trabalhando, o Senhor se importa comigo, né? Talvez Ele veja a minha canseira, Ele veja as dificuldades, e fala, eu vou lá conversar um pouquinho com o meu servo, né? Não vou deixar ele sozinho não. E ali nós vamos passando o dia, né? Trabalhando e recebendo da parte do Senhor. Irmãos, se eu soubesse que eu ia ministrar sobre isso, né, que o Senhor iria colocar esse tema, talvez não teria acontecido o que aconteceu. Devido a gente trabalhar na prefeitura, hoje a gente não tem assim, um serviço específico, né? Você só faz isso. Né? Hoje a gente faz um pouquinho de cada coisa. E há um mês atrás, mais ou menos, nós estamos ajudando a podar árvores. Né? Estamos lá podando árvores. Né? Inclusive, na principal avenida aqui de Tremembé, lá na Tancredo Neves, nós podamos muitas árvores lá. Quase acabamos com as árvores todas. Né? Talvez muitos vão passar por ali e vão ver as árvores completamente podadas. Algumas não tem mais nenhuma folha. Foi arrancado todas. E eu comecei a olhar aquilo, né? E aí a gente começa a estar junto, a trabalhando junto. Você começa a aprender daquilo que você está fazendo. E a gente olhando para as árvores, às vezes a gente olha e fala, essa árvore está muito bonita. Para que cortar os galhos dela? Para que arrancar tudo isso? Tem pessoas, né, que às vezes passam, algumas criticam, xingam, acham que a gente até é culpado do negócio, né? Mas existe um motivo pela qual as árvores têm que ser podadas. Porque muitas das vezes a gente olha para a árvore e a árvore está lá frondosa, bonita, com as suas folhas. Mas quando você corta um galho, aquele galho está brocado. Ele já está praticamente ao ponto de cair. Mas a gente não está percebendo. A gente não vê. Então quando ali o rapaz que está fazendo a poda, ele poda um pedaço daquele galho, ele já nota, eu vou ter que cortar um pouquinho mais. E ali ele vai cortando. E às vezes vai chegar quase lá no tronco da árvore. Mas ele vai arrancando. E vai limpando. E aquilo às vezes, a árvore fica completamente quase só no tronco. Porque tem um motivo. Mas a poda não é para matar a árvore. A poda é para que a árvore venha produzir novos galhos, novos ramos, novos frutos. Né? É necessário às vezes ser limpo uma árvore. Uma árvore, irmãos, muitas das vezes a gente olha nela, hoje, né, a gente trabalhando, a gente está em mais contato. Você vê árvores que têm outras plantas que vão grudando nela. Né? E às vezes a gente até costuma plantar algumas plantinhas nela. Né? Lá uma florzinha junto com a árvore. Né? Pessoas passam lá, pegam algumas raízes das árvores que foram cortadas para plantar numa árvore da casa dela. Mas aí a gente percebe também uma coisa, que tudo aquilo que não faz parte da árvore vai tirar a força daquela árvore. Todas as outras plantas que vêm e vão se acumulando naquela árvore, ela não pertence para aquela árvore. Porque uma mangueira, ela tem a manga. Ela não foi feita para gerar flor. Ela não foi criada para... Ela gera flor da manga, e vai dar manga e acabou, é só para isso. Mas de repente aquelas plantas vão se acumulando ali. E a gente começa a ver um cipózinho aqui, outro cipó ali. Às vezes, outros tipos de árvore que são grudadas numa outra árvore. E começa a brotar, e a gente nota isso. E às vezes a gente passa e a gente acha que é bonito. A gente acha, nossa, que legal, que lindo isso. Né? Mas aquela planta que não é daquela árvore, aí chega um momento que você precisa arrancar, porque senão ela vai matar aquela árvore. Ela vai sugar toda a seiva daquela árvore.
ela vai tirar a força daquela árvore, e aquela árvore não vai conseguir produzir frutos. Existe uma planta que acumula muito na árvore, que são como uns cipós. E aquilo lá se chama erva daninha, ou alguns chamam de erva de bicho. E aquilo cresce muito. Né? Você olhando, parece que é uma planta muito bonita que está ali naquela árvore. Mas na verdade aquela planta está matando a árvore. Porque ela é muito pesada, ela se torna muito pesada. Né? Quando a gente olha assim de longe, parece que não está fazendo efeito nenhum na árvore. Mas quando você corta aquilo, aí você vai notar o peso que tem aquele negócio. E às vezes a gente não nota, mas aquilo lá, se deixar, ela mata a árvore por completo. Ela tira toda a força da árvore. E ela vai acabar secando a árvore. E às vezes é necessário você ir podando, limpando, até você arrancar tudo aquilo que não pertence para a árvore. Para que a árvore possa produzir frutos. Para que a árvore possa produzir novamente as flores, né, a flor, ou o fruto pela, né, a qual é necessário que aquela árvore venha gerar. E às vezes é necessário isso acontecer. E muitas das vezes pessoas não entendem. Pessoas, né, passam, criticam, outros xingam, mas tem os que passam e aplaudem. Falam, nossa, estava realmente precisando acontecer isso. Né, porque essa árvore, senão ela ia cair. Ela ia, né, poderia acontecer um acidente, poderia acontecer isso. Né, pessoas que já entendem. Né? Uma das coisas que um rapaz passou lá e falou assim um dia para mim assim, ó, esse rapaz ele tá podando essa árvore, só que você tá vendo o tamanho que essa árvore vai ficar? Para mim não quer dizer nada. Eu falei, não, por quê? Ele falou, ele tá cortando todos os galhos, só que ele tinha que abaixar um pouco mais, porque a hora que isso daí brotar, isso daí vai subir para cima que vai embora. Eu quero ver quem é que vai subir depois lá, daqui uns 4, 5 anos, com certeza ele não vai estar mais trabalhando aqui. E aí quem que vai subir lá para podar essa árvore novamente? Aí eu falei, graças a Deus, desde que cresça, porque nós como árvores precisamos crescer e subir para cima, né? E eu comecei a entender do lado espiritual, né? Mas eu não sabia, né? Para mim só ia crescer os galhos normais, né? Espero que eu esteja vivo, né? Para poder olhar, quem sabe uma hora naquelas árvores, falar um dia eu que ajudei para apodar essas árvores, realmente essa árvore cresceu mesmo. Né? Eu me lembro uma vez, o nosso irmão Raimundo estava congregando aqui com a gente, e na frente da casa dele tinha uma árvore muito bonita. Né? E um dia o irmão chegou muito triste aqui na igreja. Eu falei, o que aconteceu, irmão? Mandaram cortar a árvore lá da porta da minha casa lá, rapaz, e acabaram com a árvore. E eu ainda falei, irmão, fica sossegado, ela vai brotar. Ela brota novamente. E hoje, se você passa lá, as árvores estão lá novamente. Aquela puta árvore bonita e maior ainda do que ela era antes. Toda poda é para o nosso crescimento. E talvez hoje nós podemos entender que uma poda nada mais é do que uma limpeza que nós estamos fazendo numa árvore. Estamos arrancando tudo aquilo que faz mal para a árvore. E talvez hoje o Senhor está querendo falar nessa série comigo e com você. Iniciando, né, nessa noite, que o Senhor ele quer fazer uma limpeza espiritual na minha e na sua vida. O Senhor ele quer fazer algo que muitas das vezes, às vezes a gente pode até imaginar, meu Deus, mas uma poda, como já foi falado aqui, ela dói, né? Ela às vezes gera um desconforto. Eu me lembro uma vez também que nós fomos podar uma árvore aqui no Parque das Fontes, e era uma irmã lá da Sarça até, tadinha. Aquela irmã, ela gosta tanto de planta, ela gosta tanto de árvore, só que estava danificando o muro da casa dela, já dando problema até no alicerce da casa dela, e era necessário arrancar pela raiz, teve que arrancar. Aquela irmã chegou a chorar na nossa frente por causa de estar cortando aquela árvore. Mas era necessário arrancar aquela árvore. Tem árvores que às vezes o Senhor mesmo diz para nós que aquilo que não produz fruto, Ele corta. Mas o que produz, Ele simplesmente limpa, para que produza mais frutos ainda. Então o Senhor Ele está querendo nos limpar nessa noite. De tudo aquilo que não pertence para a minha vida, nem para a sua vida, tudo aquilo que tem causado mal na minha e na sua vida, eu acredito que hoje o Senhor está querendo fazer uma limpeza espiritual na minha e na sua vida. Irmãos, quando, né, nós falamos de frutos, né, como a nossa irmã já confirmou a palavra para mim aqui, né, em Gálatas 5:22, ela já confirmou para nós aqui, que eu relacionei aqui também nessa ministração aqui. Eu
Acredito que muitas das vezes, quando nós vamos falar de frutos, geralmente nós podemos já imaginar os frutos do Espírito Santo. Eu quero ler com os irmãos aqui também, a irmã já leu, mas eu quero ler novamente, mais um pouquinho, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Irmãos, aí eu comecei a buscar do Senhor, comecei a falar: Senhor, mas quais desses frutos o Senhor quer que nós venhamos a gerar? Porque eu me lembro que uma vez nós fizemos uma campanha, eu acho que foi aqui na comunidade mesmo, para falar sobre os frutos do Espírito. E eu me lembro, irmãos, que cada irmão que nós convidamos para vir, eles falaram de um fruto. E foi uma bênção, foi maravilhoso. Cada irmão que veio falou de um fruto. Teve a oportunidade de falar de um fruto. Mas para mim o Senhor colocou algo um pouquinho diferente. O Senhor colocou para mim que é para nós falarmos sobre frutos de relacionamento. Os frutos de um relacionamento. Como que nós estamos relacionados com o Senhor? Como que nós estamos se relacionando com os irmãos, com as pessoas de fora? Aí a palavra de Deus vai dizer para nós lá no Salmo 1 também. Eu marquei aqui para os irmãos. Eu sei que os irmãos já conhecem de cor, mas eu quero ler para os irmãos também. Que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Com quem nós temos se relacionado mais? Com os homens ou com Deus? Porque se nós se relacionarmos muitas das vezes com aqueles, principalmente, que estão lá no mundo, aqueles que não desejam nada do Senhor, que não têm um relacionamento com o Senhor, nós vamos acabando perdendo o nosso relacionamento com Deus. Mas o Senhor está nos chamando para nós frutificarmos. E se nós se relacionarmos com o Senhor, nós vamos ser como árvores plantadas, junto a ribeiros de água, e nós vamos produzir frutos para o Senhor. Porque o Senhor está nos chamando para nós produzirmos fruto. É tempo de nós produzirmos os frutos do Senhor. E às vezes nós achamos: mas eu já estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Mas o Senhor quer muito mais. É frutos em abundância que o Senhor está pedindo para nós. É muitos frutos, é bastante fruto. E o Senhor sabe que nós somos capazes de produzir muito mais. Muito mais do que nós já temos produzido. Talvez o Senhor ainda esteja requerendo mais. Porque nós somos árvores plantadas junto a ribeiros. Amados irmãos, e eu comecei a buscar no Senhor. Falei: Senhor, mas frutos de um relacionamento. Aí, irmãos, Deus colocou para mim uma mensagem, uma palavra no meu coração, que está em João, também em João, capítulo 4, que às vezes nós temos algumas dificuldades para se relacionarmos com as pessoas. Para nós termos esse relacionamento, nós precisamos ter um encontro com Jesus. E talvez você possa falar: irmão, mas eu já aceitei Jesus, eu já conheço Jesus, eu já sei quem é Jesus. Mas às vezes é necessário nós temos aquilo que já foi falado aqui, ter essa intimidade com Jesus, nós temos essa comunhão com Jesus, e ter esse relacionamento direto com Jesus. Porque às vezes nós estamos se relacionando com os homens, com as pessoas, com o mundo, com o trabalho, com a escola, e às vezes nos esquecemos de se relacionar com Jesus, de parar um pouquinho, de ter um tempo somente para Jesus. E a palavra de Deus vai dizer aqui, em João capítulo 4, nós vamos ler aqui, aleluia, do versículo 6 em diante, que nos diz assim: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana?
porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estiveram falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Amados irmãos, quando a gente lê essa palavra, essa passagem, eu começo a notar que essa mulher, ela tinha um problema de relacionamento. Todos nós podemos dizer isso, que ela tinha um problema de relacionamento. Quando Jesus se aproxima daquela fonte, Jesus chega ali, Jesus simplesmente pede para ela: dá-me de beber, me dá um copo de água. Ela, instantaneamente, deveria ter dado um copo de água. A gente não nega água para ninguém, né? Como muitos dizem. Se tem uma coisa que a gente não nega, é um copo de água. Seja ele quem for, a gente dá um copo de água. Mas aquela mulher, por se sentir, talvez, ameaçada, ou talvez frustrada com os homens, ela imediatamente diz: como pode tu, sendo judeu, pedir água para mim, que sou mulher samaritana? Ela tinha um problema de relacionamento. Mas ali eu vejo Jesus, através do poder da sua palavra, começa a mostrar para ela algo novo, algo que ela não tinha, algo que talvez ela buscasse, algo que talvez ela sentisse a necessidade de alcançar e que ela não tinha. Ela tinha o poço, ela tinha o cântaro, ela tinha como tirar água. Mas a água que ela estava tirando, todo dia ela tinha que voltar ali naquele lugar. E Jesus ofereceu para ela algo que ninguém jamais tinha oferecido. Mulher, se tu conheceres o dom de Deus e quem te pede, ele te daria água. Água viva. Água que vai saltar para a vida eterna. E aquela mulher talvez se interessou naquele momento por aquilo que Jesus tinha para oferecer. Porque talvez outros que se aproximaram dela só pediram aquilo que ela tinha para oferecer e nunca ofereceram nada de volta para ela. Mas Jesus pediu. Mas no mesmo instante Jesus se ofereceu. E ofereceu algo muito maior do que aquilo que ela tinha. E ali eu fico vendo Jesus trabalhando na vida daquela mulher através da sua palavra. E eu vejo como se Jesus estivesse fazendo uma limpeza na vida daquela mulher. Porque aquela mulher ainda continua, parece que meio agressiva com Jesus ainda. Porque quando ela diz: olha,
És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, também os seus filhos e todo o seu gado? O poço é fundo, tu não tens como tirar essa água. Da onde tu vai ter, né, essa água que salta para a vida eterna? Ela não sabia, talvez ela não conhecia que Jesus é o autor, consumador de todas as coisas, né? Que ele próprio é a fonte de águas vivas. Ele próprio tinha aquela água, e a água na verdade era uma água espiritual, a qual ela não entendia. Mas aquela mulher ali, ela parecia que meio como agressiva com Jesus, porque talvez os relacionamentos dela, tudo aquilo que até antes de Jesus ela tinha vivido, talvez tinha machucado muito a vida dela, tinha ferido, tinha causado marcas, tinha causado cicatrizes na vida dela, como as árvores, né, coisas que estavam alojadas na vida daquela mulher, que precisavam ser limpas, que precisavam ser cortadas, que precisavam ser arrancadas, né, coisas que estavam ali na vida dela, que estavam sugando a vida dela, que não deixava aquela mulher ter paz. Eu fico olhando para a vida daquela mulher, quando a Bíblia fala que ao meio-dia, a hora sexta, era horário do meio-dia. Quantas das vezes nós já ouvimos as pessoas falar que era o horário que as mulheres já não iam mais na fonte tirar água. E aquela mulher, justamente naquele horário, ela tinha que ir naquele poço. Era naquela hora, a hora que ninguém mais ia. Eu fico imaginando que ao meio-dia, geralmente, né, é costume, até nos nossos dias hoje, a gente chegar em casa, tipo de meio-dia até 1 hora da tarde para almoçar. As mulheres, né, que ficam em casa hoje, né, que esperam seus maridos, filhos na escola, já vão estar com a comida pronta. A casa já vai estar arrumada, a casa já vai estar limpa. Mas aquela mulher tinha que ir naquele horário buscar a sua água. E talvez tudo isso gerava uma certa agressividade na vida daquela mulher, gerava às vezes um sentimento de se afastar das pessoas, de não querer conviver com as pessoas, de não querer se aproximar, e impedia com que as pessoas se aproximassem. Mesmo antes de conhecer, ela já não queria ter um relacionamento, ela já não queria ter uma conversa, ela já não queria ouvir, talvez, aquilo que as pessoas tinham para falar com ela. E isso talvez foi o que começou a afastar aquela mulher daquelas pessoas. E aí eu comecei a olhar para esse fruto de relacionamento, quando nós lemos lá em Gálatas, né, no 22, que diz de mansidão, bondade, né, domínio próprio, fala de todos aqueles frutos. Como que eu vou provar para alguém que eu obtenho todos esses frutos, que são os frutos do Espírito, se eu não conviver com as pessoas? Se eu não viver no meio das pessoas, se eu não me relacionar com as pessoas, como que alguém vai saber que eu tenho domínio próprio? Quando alguém vem e dá uma cutucada em mim, e será que eu tenho domínio próprio? É com as outras pessoas, porque se eu tenho o fruto do Espírito só para mim, as outras pessoas não vão ver que eu tenho o fruto do Espírito Santo. Como que eu vou exercer a bondade para outra pessoa se eu não me relaciono com as outras pessoas? Quando alguém me pede um copo de água e eu posso dar e eu não dou, como que eu vou estar exercendo o fruto do Espírito Santo? Então eu preciso exercer o fruto do relacionamento para que as outras pessoas possam ver o fruto do Espírito Santo na minha vida. Como que eu posso dizer que eu perdoei alguém se eu não me relacionar mais com aquela pessoa, eu não tiver nenhum contato? Quando eu ver muitas das vezes alguém que me feriu, alguém que me machucou, eu simplesmente trocar de calçada, virar de rua, não querer passar, não falar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, paz do Senhor, meu irmão. Como que eu posso dizer que eu perdoei se eu não me relacionar mais com aquela pessoa, se eu não tiver nenhum tipo de relacionamento com aquela pessoa? Então hoje o Senhor está querendo fazer algo novo na minha e na sua vida. O Senhor está querendo, como Ele mudou a vida daquela mulher, eu creio que o Senhor está querendo mudar a minha e a sua vida. O Senhor, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa história, assim como Ele conhecia a vida daquela mulher, sem que ninguém conhecesse Jesus aqui ali naquela localidade, ninguém sabia quem era Jesus. Mas quando Jesus começou a conversar com aquela mulher, né, primeiro ela chama ele de judeu, depois já chama de Senhor, e depois já chama de profeta. E depois Jesus se revela para ela, né, que Ele próprio, ela sabia que o Cristo viria, que Ele próprio era o Cristo. E aí Jesus começa a ensinar a ela aquilo que talvez ela ainda não sabia, né, o relacionamento de adoração. Porque às vezes, né, nós temos esse costume, logicamente que é muito mais gostoso a gente estar adorando o Senhor junto com os irmãos, no meio da congregação, os irmãos louvando, tocando. É muito mais gostoso a gente adorar o Senhor aqui. Mas há um momento de adoração em que
muitas das vezes nós dizemos, né, é somente eu e ele. Não tem ninguém olhando, não tem ninguém vendo, né? E ela falou, vocês dizem, né, os nossos pais nos disseram que a adoração é aqui nesse lugar. Vocês dizem que é em Jerusalém. E aí Jesus diz para ela, né, que chegaria o tempo, que já tinha chegado e já chegou para nós, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amados irmãos, aí eu entendo uma coisa, né, que o Senhor muitas das vezes tem colocado na minha vida, e eu sei que tem colocado na vida de vocês também, que não importa onde você está, quando Jesus quer, você adora Ele, aonde você está. Eu posso estar no maior barulho trabalhando, irmãos. Tem momento, eu já disse isso para os irmãos, eu tenho que me afastar das pessoas, porque eu tenho vontade de começar a gritar, falar em mistério, e eu procuro, né, às vezes até me afastar das pessoas, porque eu sinto a presença do Senhor trabalhando. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas é um mover de Deus comigo. Eu não sei por que Ele faz isso comigo, mas Ele faz. O Senhor, Ele fala comigo, é ali trabalhando. Pode estar no meio de 10, 20 homens trabalhando, mas está todo mundo fazendo barulho, e de repente o Senhor começa a falar comigo. De repente o Senhor começa a trazer algo no meu coração, e é uma coisa maravilhosa, a gente poder sentir a presença do Espírito Santo, a gente poder louvar e adorar o Senhor. Às vezes, irmãos, eu consigo adorar o Senhor. E um dia eu comentei isso com o nosso irmão Lino. O irmão Lino falou, irmão, se você consegue fazer isso, é a melhor coisa que você faz. Eu deito na minha cama, eu já falei talvez isso para os irmãos, e eu cubro a minha cabeça e falo, Jesus, fica aqui comigo. A preta está ali de lado, está ali às vezes estressada lá no quarto, e eu estou ali quietinho, de repente o Senhor vai ministrando, ministrando. É a coisa mais gostosa do mundo, é a coisa mais linda do mundo. Você não sair som da sua boca, mas é você e Deus em espírito, né? É a coisa mais gostosa do mundo. E o Senhor tem feito isso comigo, né? E Ele quer fazer com cada um de nós que estamos aqui, adorar o Pai em espírito e em verdade. É muito bom adorar o Senhor no meio da adoração, enquanto os irmãos estão aqui louvando, cantando, glorificando ao Senhor. Mas aquele momento que é só você e Ele, não tem coisa mais gostosa nesse mundo. Amados irmãos, mas aqui eu continuo vendo que na vida daquela mulher ainda precisava ter algo mais ainda. Não era somente Jesus ter ensinado a ela os motivos da adoração, que era adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque ainda existia uma mentira na vida daquela mulher, que Jesus queria arrancar. E Jesus, por conhecer a minha vida e a sua vida, conhecer a vida daquela mulher. Aleluia, Jesus. Ali eu vejo que Jesus pegou ali, falou, agora eu preciso não só pequenas podas, talvez, que Jesus já tinha feito na vida daquela mulher. Mas ele falou, agora eu preciso arrancar as ervas daninhas. Preciso arrancar as ervas de bicho. Quando ela pede, Jesus, me dá dessa água, para que eu não precise mais voltar aqui. Para que eu não venha mais aqui nesse lugar. Eu não quero mais vir aqui. Ali era momento de sofrimento na vida daquela mulher. Era momento que aquela mulher sentia talvez todo o desprezo, talvez das outras mulheres, das outras pessoas. Que era o momento que ela se sentia sozinha, que ela tinha que sair da sua casa. Mas aí Jesus falou para ela algo que talvez que doeu mais de tudo. Vai, chama o seu marido e vem cá. Ah, Jesus. Aí ela teve que se render aos pés do Senhor. Ali eu acredito que foi o momento que Jesus cortou completamente toda a erva de bicho, toda a erva daninha. Ali houve uma limpeza, porque aí aquela mulher, ela se rende tanto ao Senhor que ela diz, eu não tenho marido. E talvez todo o sofrimento daquela mulher, como muitos já ministraram, era querer ter uma família, era querer ter um marido, ela querer ter filhos talvez, porque a Bíblia não diz que ela tinha filhos ou não. Mas aí Jesus fala, isto você dissesse com verdade. Agora você falou a verdade para mim, agora sim eu vou poder te dar da água da vida. Agora eu vou poder dar essa água que você não vai ter mais sede. Porque ela falou com verdade. E aí Jesus falou para ela, olha, 5 maridos você já teve. E o que está com você agora não é seu ainda. Irmãos, eu comecei a compreender uma coisa, que as bênçãos do Senhor não nos causam dores. O que vem do Senhor é bênção. O que não vem, não é bênção. É erva daninha. É erva de bicho. Começa até a parecer que é tudo bonito, mas no final vai sugar as nossas vidas,
no final começa a sugar, no final começa a tirar a seiva, a tirar a força, e nós não conseguimos produzir, muitas das vezes, aquilo que o Senhor tem para nós produzirmos na face dessa terra. E ali, quando ela abre o coração para Jesus, eu imagino que naquele momento, todo aquele sofrimento, toda a angústia, toda a palavra que foi lançada contra a vida daquela mulher, tudo aquilo que talvez causava dor, que causava talvez um sentimento, né, de abandono, um sentimento ao qual ela não conseguia se relacionar com as pessoas, eu acredito que naquele momento caiu por terra. E ali a palavra de Deus vai dizer que todos os seus discípulos chegaram e ficaram maravilhados de ver Jesus conversando com uma mulher, e uma mulher samaritana ainda. Mas diz a palavra que então aquela mulher deixou ali o seu cântaro e foi para a cidade. E lá na cidade, irmãos, eu acredito que as pessoas olharam para aquela mulher agora. Não mais com um cântaro só, porque um cântaro tem um limite de água. Mas ela chegou para lá. Agora, entrando na cidade, não carregando um cântaro talvez com 20 litros de água, 30 litros de água, mas carregando a fonte de água viva junto com ela. Ela carregando, talvez as pessoas olhando para ela e vendo algo diferente. Algo que talvez as pessoas estavam acostumadas a ver. Ó, lá vem a mulher e o seu cântaro. Lá vem a mulher abandonada com o seu cântaro. Lá vem a sem marido com o seu cântaro. Lá vem a que não tem família com o seu cântaro. Agora não, eles olharam para ela e viram algo diferente. O cântaro ela deixou lá nos pés de Jesus, mas ela levou Jesus com ela. Tanto que a palavra de Deus vai dizer que aquela mulher chegou e falou com os homens. E ela se relacionou com aquelas pessoas agora, conversando e falando, olha, eu encontrei um homem lá na fonte de Jacó. E ele falou para mim tudo que eu tenho vivido. Irmãos, talvez as pessoas conheciam, né? Eu quero crer que eles conheciam a vida daquela mulher, sabiam da história dela. Alguns sabiam, talvez outros, né, de ouvir falar, mas Jesus não conhecia. E eles, de repente, olharam para a vida daquela mulher. E talvez aquela que era desprezada, de repente agora ela está sendo ouvida. Agora as pessoas pararam para ouvir o que ela estava falando. E aqueles homens saíram e foram ter com Jesus, foram se encontrar com Jesus. Eu fico imaginando que naquele momento, né, que da primeira vez que aquela mulher pôde fazer algo para Jesus, ela gerou muitos frutos. Ela gerou tantos frutos que ela trouxe uma cidade inteira. Eu fico imaginando, talvez, uma cidade inteira. Mas os principais, os chefes, aqueles que eram os principais daquela cidade, saíram e foram ter com Jesus. Então diz que veio aqueles homens todos conversar com Jesus. E aí que eu quero dizer algo para os irmãos, que é isso que o Senhor está querendo que eu e você venha gerar para Ele. Que talvez até hoje as pessoas tenham olhado para a minha vida e para a sua vida e tenham visto somente um cântaro. Talvez nós estamos carregando somente um cântaro. Talvez nós estamos carregando muito pouco daquilo que o Senhor tem para nos dar, tem nos entregado. E o Senhor está querendo fazer muito mais da minha e da sua vida. O Senhor está nos chamando para nós frutificarmos e frutificarmos muito. Que hoje nós venhamos a sair daqui da casa do Senhor, deixar nossos cântaros aqui e levar essa fonte que jorra, essa fonte de água viva que está dentro de nós, e quando nós sairmos, as pessoas olhar para nós e não ver mais os cântaros, mas que eles vejam Jesus em mim, vejam Jesus em você, que eles vejam algo novo, saltando da nossa vida, saltando de dentro de nós, de dentro do nosso coração para fora. Que nós possamos exercer esse fruto de relacionamento, mas principalmente com o Senhor, esse relacionamento para que as pessoas vejam os frutos do Espírito em minha vida e na sua vida, porque é isso que o Senhor está nos chamando nessa série para nós fazermos. E talvez hoje exista coisa na nossa vida ainda que precisa ser arrancada. Talvez exista coisas na minha vida e na sua vida que o Senhor está querendo arrancar hoje, que o Senhor está querendo fazer uma poda, está querendo fazer uma limpeza, né? E às vezes a gente pode pensar, meu Deus, mas uma poda dói, uma poda machuca, uma poda, mas é para nós produzirmos muito mais, é para nós fazermos mais, é para que haja mais crescimento, para que nós possamos subir, para que nós possamos crescer ainda mais na presença do Senhor, e que as pessoas venham a conhecer Jesus através das nossas vidas. Assim como foi na vida daquela mulher, né? Aqueles homens esperavam até, né, o Cristo Jesus, mas eles não conheciam Jesus. Mas ela conheceu Jesus. Você conhece Jesus, mas outros lá fora talvez ainda não conheçam Jesus.
sabe que Jesus vai vir, mas não conhece Jesus. Ele sabe que um dia Jesus vai voltar, mas não conhece Jesus. E Jesus está querendo que outros venham conhecer Ele, assim como eu e você conhecemos. Que outros venham se relacionar com Ele, assim como eu e você temos nos relacionado. Então que hoje o Senhor possa fazer algo novo na minha e na sua vida. Mas, amados irmãos, para nós encerrarmos, quando a palavra de Deus diz que toda árvore, né, precisa de águas, né, toda planta precisa de água para gerar frutos. Lá em Ezequiel 47, né, a gente vê aquela passagem linda, maravilhosa, né, que diz que um homem levou o outro e ele foi seguindo, né, e foi medindo, e foi crescendo aquele rio. Né, mas lá nos últimos versículos daquela passagem de Ezequiel 47, vai dizer que quando aquele rio passa, né, nós sabemos que é algo que talvez ainda vá acontecer. A gente vê que ali fala que das duas bandas daquele rio, árvores cresceram, árvores começaram a produzir, e era alimento para as nações. E o Senhor está querendo causar na nossa vida, que nós possamos ser alimento para as nações. Muitas das vezes nós estamos vendo falar de avivamento, e que o avivamento vai começar aqui no Brasil, que o Brasil vai ser um celeiro de missionários e missionárias, disso e daquilo. E às vezes, irmãos, eu fico imaginando, por que não na comunidade? Por que não aqui em Tremembé? Por que não na minha vida? Por que não na sua vida? Por que não no meio de nós? Será que o Senhor não pode fazer? Ele pode. Basta tão somente nós fazer como aquela mulher. Ela parou. Talvez ela foi um pouquinho arredia com Jesus, mas quando ela abriu o coração, Jesus fez algo novo na vida dela. Jesus transformou a vida daquela mulher, e eu acredito que agora ela já não tinha mais dificuldade de voltar no poço, mas não. Talvez era a maior alegria dela quando dava meio-dia, talvez agora ela que não queria andar com as outras mulheres. Ela fala, não, eu vou sozinha, quem sabe eu encontro com Jesus lá de novo. Quem sabe eu encontro o profeta lá de novo. Quem sabe eu vou encontrar com ele novamente lá. E é isso que o Senhor está querendo fazer na minha e na sua vida. Que nós tenhamos ter alegria naquilo que nós estamos fazendo, porque a palavra de Deus diz para nós também, servir ao Senhor e servir com alegria. Então que nessa noite, né, eu quero convidar você que abra o seu coração para o Senhor. Que você deixe o Senhor trabalhar de uma maneira sobrenatural na sua vida. Que você possa fazer uma reflexão na sua vida e falar, Senhor, isso ainda tem causado um transtorno na minha vida. Sabe aquelas coisas, irmãos, que às vezes o sentimento, e eu confesso aos irmãos que isso acontece muito comigo, de coisas que aconteceu lá no passado, às vezes vem, e a gente ainda sente uma certa dor no nosso coração. Isso aí é erva de bicho, é erva daninha. Não é nosso, é para ser arrancado fora. Sabe, aquele sentimento de que alguém tomou alguma coisa que era seu, que você achava que era para ser seu, e de repente alguém pegou. E isso muitas das vezes causa ainda tristeza no nosso coração, causa angústia, causa dor, causa tristeza, e às vezes nos impede até de se relacionar com as pessoas. Muitas coisas acontecem na nossa vida, muitas coisas têm acontecido na nossa vida, e às vezes coisas que precisam ser apagadas da nossa vida, coisas que precisam ser arrancadas, coisas que não é para nós vivermos mais, é para nós gerarmos fruto. E o fruto, irmãos, ele gera, alguém vai, apanha aquele fruto, no próximo ano ele vai gerar de novo. No próximo mês ele vai gerar de novo. Todo dia praticamente temos um fruto novo. E o Senhor não quer que nós venhamos a viver do passado. Porque o fruto, se ele ficar na árvore, ele acaba apodrecendo. Se ele cair, ele vai apodrecer, não vai prestar para mais nada. Mas o Senhor está querendo que nós venhamos a gerar frutos. Muitos frutos para o Senhor. Então eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, amém? Quero deixar essa palavra que eu creio que tem falado ao meu coração e que falou no seu coração também. Quero convidar você, nesta noite, a fazer essa reflexão na sua vida. Se ainda existe alguma coisa dentro de você que às vezes impede a gente de ter um relacionamento com as pessoas, que às vezes nos impede de até ter um relacionamento com o próprio Senhor, nos impede de ter um relacionamento com o próprio Deus. E o Senhor está querendo que nós venhamos a gerar frutos de relacionamento. Às vezes aquela pessoa que passa na nossa rua e a gente acha, esse daí não dá para ter um relacionamento, mas o Senhor quer ele. Esse daí é difícil demais. Mas é o fruto de relacionamento. Mas essa pessoa não vai dar crédito para aquilo que eu estou falando.
mas o Senhor quer que nós venhamos gerar fruto em relacionamento. Eu não consigo perdoar aquela pessoa porque ela falou isso para mim. O Senhor quer gerar fruto de relacionamento. Eu não consigo perdoar, eu não consigo. O Senhor quer gerar fruto de relacionamento. Eu quero convidar você, coloca a mão no seu coração nesse momento. Deixa o Espírito Santo de Deus derramar as águas. Porque ali eu creio que não somente as podas, mas toda árvore para produzir precisa de águas. Deixa o Espírito Santo jorrar essa água dentro do seu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo fazer brotar esse rio que salta para a vida eterna, e quando nós saímos daqui nessa noite, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, que esse rio, por onde nós passarmos, esse rio comece a gerar, que nós sejamos árvores frutíferas, no meio dessa cidade, no meio da nossa casa, que nós sejamos árvores frutíferas, que as pessoas possam comer e beber daquilo que nós vamos ter para entregar, daquilo que nós vamos ter para dar, daquilo que vai brotar da minha e da sua vida, porque é isso que o Senhor está nos chamando, para gerarmos frutos, e frutos em abundância, é muitos frutos que o Senhor está querendo gerar.